úlcera nas pernas, machucado, ferida nos membros inferiores, é problema de circulação? Será que os machucados eles são causados por distúrbios circulatórios, por má circulação? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular, trago conteúdo para você todo santo dia para te ajudar a cuidar da sua circulação. E hoje nós vamos falar um pouco da relação entre os machucados que aparecem nos membros inferiores e problemas de circulação. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, não adianta cuidar, passar pomada, fazer curativo, passar qualquer produto em uma ferida se a gente não descobrir a causa, o que está gerando essa ferida. Faz sentido para você essa informação? Por exemplo, se a gente tem uma veia doente ali, adianta o curativo que eu estou passando, adianta fazer a pessoa ficar de repouso, se eu não tirar, não corrigir, se isso for possível, aquele estímulo, aquela origem, o que está causando, aquela veia que é o problema, não vai melhorar tanto aquela ferida, posso até fechar, mas a ferida vai se desenvolver de novo porque o que estava nutrindo aquele machucado não foi resolvido. Mesma coisa, problemas arteriais, né? Se a gente não tem as artérias funcionando, levando sangue para a perna, a gente não vai conseguir levar substâncias, levar células, nutrientes para aquela ferida fechar. Outro exemplo, no diabético, né? Se a pessoa tem problemas de sensibilidade no pé, não consegue sentir que o calçado está apertado ou que o chão está quente queimando a pele dele, né, dessa pessoa, não adianta a gente fechar aquela ferida. Por quê? Porque a causa não foi resolvida. Ela vai continuar usando calçado inadequado ou pisando no chão quente e vai queimar de novo o pé. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que está gerando aquela úlcera para a gente poder tirar a causa ou melhorar o que está causando para a gente ter um caminho do bem, cicatrizar e ela não voltar. Porque grande parte das feridas, das úlceras nas pernas, elas, se não for corrigida a causa, elas vão recidivar, elas vão retornar, vai acontecer de novo, porque a causa está ali, tá certo? Então quais são os 4 mecanismos principais para aparecer uma ferida? Primeiro são as veias, segundo as artérias, terceiro, né, são as feridas causadas por diabetes e o quarto as feridas causadas por pressão. Vamos fazer um apanhado geral. O que é uma veia, o que é uma artéria? A artéria leva sangue do coração para a nossa perna. Oxigênio, nutrientes, ela nutre, ela irriga as nossas pernas. As veias trazem de volta esse sangue, né, que foi pegado o oxigênio dele, foi pegado os nutrientes dele, ou seja, o sangue que retorna pelas veias é um sangue pobre em oxigênio, com algumas impurezas, tá certo? E no diabetes, aonde que vai ser o mecanismo do diabetes? Vai ser principalmente nos nervos, aonde a neuropatia, que é quando o diabetes ataca os nervos, diminui a sensibilidade à dor, e a dor é um mecanismo protetor do nosso corpo. Tá certo? Então a terceira causa, que é o problema da diabetes, a neuropatia diabética, quando você põe a mão na panela quente, você não tira depressa? Então a dor é um mecanismo protetor. Quando o diabetes ataca os nervos, a gente tem uma diminuição na sensibilidade. Às vezes a pessoa não sente dor, não sente que o calçado está apertando, não sente que ela machucou, que está machucando, aquele calçado está pressionando algum local da perna. E pacientes que ficam grande parte do dia acamados, deitados na cama na mesma posição, aquele local do corpo, principalmente os calcanhares e a região das costas ali perto do bumbum, chamada de região sacral, né? Várias horas do dia em contato com a cama, ela pode sofrer também. Aquele tecido pode ficar esmagado ali por causa do peso do corpo, faltar circulação e a pele ficar escura, ficar morta, ou seja, aparece uma necrose. Necrose é tecido do nosso corpo morto, são células que não aguentaram e morreram, tá certo? Então vamos lá, problema nas artérias, né? O cigarro, o diabetes também pode entupir as artérias, aquela gordura que a gente come e está com colesterol aumentado, né? Que são as dislipidemias, que são os distúrbios das gorduras do sangue, vão entupindo as nossas artérias. Se a artéria está com problema e não chega sangue na perna, a gente vai ter o quê? Células morrendo por falta de oxigênio, aparece necrose, células mortas. As veias trabalham contra a gravidade, não é isso? A gente fica em pé, o sangue tem que retornar. Ele tem que sair do pé,
conseguir vencer a força da gravidade e voltar para o coração. Quando as veias não conseguem segurar esse sangue retorna em direção ao nosso pé, lembra que o sangue da veia é um sangue pobre em oxigênio e com algumas impurezas. Essas impurezas, essa falta de oxigênio sobrecarrega as células da nossa perna, aparecendo também uma ferida, porque essa sobrecarga vai matar algumas células. No diabetes, a gente tem, um paciente sem sensibilidade, a sensibilidade dele está reduzida, ele machuca o pé, queima o pé, o calçado está apertando, a gente fala que essa foi uma ferida neuropática, por falta daquele mecanismo de defesa. Então só eu já citei para você 3 mecanismos: úlceras arteriais, úlceras venosas, úlceras neuropáticas e as úlceras por pressão. Então aí já dá para você imaginar o que é preciso fazer para poder tirar a causa, o mecanismo dessa ferida. Então esquece a cobertura. A cobertura ela é coadjuvante. O segredo para cuidar da ferida, para fechar uma ferida, é tirar a causa. Então o problema nas artérias. Se as artérias estão prejudicadas, desentupir as artérias, tá certo? Se as veias estão com problema, vê o que pode ser feito para melhorar a circulação venosa. Seja remédio, seja atividade, seja meia compressiva. Se a pessoa tem diabetes, tem neuropatia, o que a gente precisa fazer? A gente precisa corrigir o calçado, precisa proteger aquela perna, medidas para a gente não fazer o surgimento das feridas ali, medidas que aliviam a pressão. E se a pessoa tem também, está acamada naquelas úlceras de pressão que eu comentei, a gente tem que fazer a mudança de decúbito, virar a pessoa para o lado direito, para o lado esquerdo, vira de barriga para baixo, de barriga para cima, para quê? Para aliviar a pressão. Então, já foram aí 4 dicas que eu te dei de como identificar, de como perceber o que está causando a ferida para poder tirar a causa e melhorar. A cobertura, pessoal, ela é secundária. Claro, se você usar uma cobertura inadequada, uma cobertura, talvez uma pomada que vai queimar aquela ferida, que não é adequada para aquele caso, talvez a gente vai prejudicar. Mas o que eu quero passar de mensagem para você é o quê? É que a causa da ferida, se ela não for sanada, a gente não vai conseguir resolver só com a cobertura. E mesmo que resolva, a ferida vai abrir novamente, tá certo? Então essa foi uma revisão para você entender a importância de consultar com o médico para identificar qual é o mecanismo que está gerando aquele machucado. E aí, pessoal, se você está com alguma ferida, se você conhece alguém que está pelejando, que está na luta aí, com dificuldade para fechar uma ferida, está aí vários anos, vários meses fazendo curativo e não resolve o problema, dá essa dica para ela, chama ela para assistir esse vídeo, manda esse vídeo para essa pessoa, divulga essa informação para a gente alcançar mais pessoas, para a gente divulgar informação boa, informação de qualidade, também para ajudar as pessoas a se prevenirem, para ajudar as pessoas a evitarem o surgimento de feridas. Para quem tem diabetes, se conscientizar que tem que tomar cuidado com os calçados, se preocupar com o cuidado dos pés, talvez acompanhar com um podólogo, tá certo? Não fazer curativo de forma inadequada, tá bom? Fazer o quê? Fazer a prevenção e, caso apareça essa ferida, ir lá na raiz do problema, procurar a causa antes mesmo de se preocupar com a cobertura, tá? Espero que você tenha gostado, marque aí um amigo, deixa seu comentário também para a gente saber o que você está achando aí do outro lado.